bem-vindos ao canal Histórias Mundiais. Meu nome é Fagner e hoje vamos contar uma história que não deveria ter acontecido. Nesse vídeo falaremos sobre Adolf Hitler e suas crueldades. Hitler nasceu na Áustria, na cidade de Linz. Mudou-se para a Alemanha em 1913 e serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Juntou-se ao Partido dos Trabalhadores da Alemanha e foi precursor do Partido Nazista em 1919 e tornou-se líder em 1921. Em 1923, organizou um golpe de Estado em Munique para tentar tomar o poder. O fracasso do golpe resultou em sua prisão. Enquanto preso, ele fez seu primeiro livro de autobiografia e manifesto político. Em 1924, foi solto e ganhou apoio popular na Alemanha com sua oposição ao Tratado de Versalhes, que foi um tratado de paz feito pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Aí já dava para ver um pouco da mente sombria de Hitler, ele não queria paz. Com seu populismo e carisma, criticava os sistemas capitalista e comunista como sendo partes de uma conspiração judia. Em 1933, o Partido Nazista tornou-se o maior partido eleito e Hitler foi apontado como chanceler da Alemanha no dia 30 de janeiro do mesmo ano. Após novas eleições que o partido de Hitler ganhou, começaram um processo de transformação na política do país, que até então era democrático. Depois de unificar todos os partidos em um só, a Alemanha nazista nascia, com sua ideologia autocrática e socialista. Nos primeiros 6 anos, sua economia recuperou-se de uma grande depressão, que foi a maior crise financeira dos Estados Unidos, que teve início em 1929 e perdurou até o final da década de 30. Hitler iniciou um programa de reindustrialização e rearmamento da Alemanha. No dia 1 de setembro de 1939, a invasão da Polônia foi o resultado de uma declaração de guerra por parte do Reino Unido e França. Em junho de 1941, foi ordenado a invasão da atual União Soviética, e já em 1942 as tropas de Hitler ocupavam boa parte da Europa continental, norte da África e um quarto do território soviético. As primeiras vítimas do nazismo foram os poloneses, seguidos de judeus, soviéticos, ciganos e prisioneiros de guerra. Em 1942, o campo voltou-se para a destruição em massa dos judeus. Lá, cerca de 1,1 milhão de pessoas morreram, a maioria em câmaras de gás. Em Auschwitz, os presos eram obrigados a usar insígnias nos uniformes conforme a categoria. Vamos supor, o preso de motivo político era um triângulo vermelho, o preso homossexual era um triângulo rosa, e assim por diante. Muitos foram usados em experimentos médicos durante a Segunda Guerra Mundial. Foram feitas experiências desumanas, cruéis e muitas vezes mortais em milhares de prisioneiros dos campos de concentração. Essas experiências eram divididas em 3 categorias. A primeira tinha por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares e médicos da Força Aérea Alemã. Então, realizavam experimentos sobre reações da altitude nos corpos, e assim usavam câmaras com baixa pressurização para determinar a altitude máxima que as equipes poderiam saltar de paraquedas em segurança. Faziam também experimentos de congelamento, que consistia em utilizar os prisioneiros de cobaias para descobrir um método eficaz para o tratamento da hipotermia. A segunda categoria consistia em testar e desenvolver medicamentos para tratar enfermidades que os militares nazistas encontravam no campo. E assim, os cientistas testaram agentes imunizantes e soros para tratar doenças contagiosas como malária, tifo, tuberculose, febre, tifoide, febre amarela e hepatite infecciosa. Mas como isso acontecia? Bom, eles pegavam os prisioneiros saudáveis e injetavam essas doenças nos corpos deles, e assim faziam esses testes com imunizantes e soros para ver se tinha alguma reação, boa ou ruim. Faziam também experimentos com insertos ósseos e a eficácia de um novo medicamento, como a sulfanilamida, que custavam as vidas dos prisioneiros. Testes feitos com os gases fogênio e mostarda com o objetivo de testar
possíveis antídotos também foram feitos. A terceira categoria buscava aprofundar os princípios nazistas, feitas pelo conhecido Joseph Mengele, que porventura morreu no Brasil. Ele utilizou gêmeos, crianças e adultos de forma desumana. Joseph Mengele foi um médico do regime nazista que realizava experimentos desumanos no campo de concentração de Auschwitz. Nascido em 1911, Mengele se filiou ao Partido Nazista em 1937. Se alistou ao exército no ano de 1940 e em Auschwitz ele era conhecido por Anjo da Morte. Durante sua permanência no campo de concentração, Mengele recolhia e guardava os olhos de suas vítimas por ele assassinadas e fornecia parte do material para a pesquisa dedicado a estudar a pigmentação dos olhos. Com isso, realizou várias experiências para a mudança artificial da cor dos olhos. Ele também tentou demonstrar a degeneração do sangue dos judeus e dos ciganos, registrando quaisquer anormalidades físicas e coletando parte dos corpos de suas vítimas, onde muitas delas foram mortas para facilitar a autópsia. O Holocausto, como era chamado o assassinato em massa que Hitler praticava, era premeditado. Com isso, milhões de pessoas inocentes perderam sua vida. E todas essas perdas incentivadas por uma ideologia racista que os nazistas consideravam os judeus como vermes parasitas que deveriam ser eliminados. E com isso deram início a um genocídio em uma escala inimaginável. Já imaginou você ser judeu naquela época e sabia que estava praticamente morto por uma ideologia que não tinha base de nada? Isso é muito triste. E não tinha escolha. Era doente, saudável, rico e pobre, os religiosos ortodoxos, os convertidos ao cristianismo, velhos e jovens, e o mais absurdo de tudo, até mesmo os bebês não escapavam de tal crueldade. Os números dessa crueldade são tão assustadores que 2 entre 3 judeus que viviam na Europa naquela época foram mortos. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, 6 milhões de judeus europeus tinham perdido sua vida e mais de 1 milhão eram crianças. Além dos judeus, o conceito ideológico nazista visava outros grupos como cigano, deficientes físicos e mentais, os afro-germânicos, testemunhas de Jeová, homossexuais e até pessoas antissociais. Todos aqueles que eles achavam que iriam colocar em risco o regime nazista, eles simplesmente eliminavam, por uma busca eterna de purificação da sociedade. O regime nazista acreditava que raças superiores não só tinham o direito, mas também a obrigação de dominar ou exterminar aqueles que eles achavam que eram inferiores. E para Hitler manter essa pureza era importante, porque com o passar do tempo, com as misturas das raças, levaria ao abastardamento e à degeneração da sociedade nazista. E com isso eles perderiam suas características e capacidades sociais. No começo de 1945, a situação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial era extremamente delicada, e as grandes cidades do país eram consequentemente bombardeadas pelos aviões aliados. A cidade de Berlim não escapou desse destino, e para garantir sua segurança em relação aos bombardeios da Alemanha, Hitler se escondeu em um esconderijo subterrâneo. Essa construção, que ficou afamada como Bunker de Hitler, na verdade não chegou a ser completamente finalizada. Quando a invasão soviética começou a ganhar as ruas da capital de Berlim, o secreto centro decisório da Alemanha nazista ainda ganhava guaritas e torres de vigia responsáveis pela proteção do local. Quando descoberto, o bunker possuía 16 cômodos em que se espalhavam em salas de jogos, dormitórios, cozinha, refeitório, quartos de empregados e salas de reunião. Adolf Hitler morreu no dia 30 de abril de 1945, depois que ele atirou contra a própria cabeça no interior do seu aposento dentro do bunker em que ele se escondeu durante as últimas semanas da Segunda Guerra Mundial. Ele cometeu suicídio junto de sua esposa, que consumiu uma cápsula de ácido cianídrico. E aqui deixo com vocês números cruéis da Alemanha nazista.
Depois de tantos relatos cruéis e sem base, chega ao fim mais uma história mundial, que na minha opinião nunca deveria ter acontecido.